Pastora Tânia, muito obrigado, Deus abençoe sua vida, uma alegria nós termos você aqui conosco, muito obrigado. Fique aqui. Pastor Otto, vem aqui um pouquinho, por favor. Esse homem mais lindo do planeta é o meu marido, Pastor Otto. É o meu amor, é o meu amigo, é o meu pastor. É tudo para mim nessa terra. E eu chamei ele aqui para mostrar para você algo. Eu tenho 74 anos e o pastor Otto tem 84 anos. Antes da pandemia, no ano de 2019, eu fiz a soma do que viajamos pelo mundo e pelo Brasil, pregando a palavra de Deus, e somou 160.000 quilômetros. Se fosse rodar ao redor da Terra, daria 4 voltas ao planeta Terra, 160.000 quilômetros. E eu tenho 74 anos, e tinha 72, o Otto tem 84 e tinha 82. Por que eu estou te contando isso? No dia que fiz 60 anos de idade, pela manhã eu fui meditar na palavra de Deus, e Deus me levou a 3 versículos bíblicos que me fizeram fazer um grande pedido a Deus. Primeiro está no livro de Gênesis, diz Deus que o espírito dele não viveria no homem mais do que 120 anos. 120 anos. Outro versículo está no livro de Jó, no capítulo 5, que diz que o justo será recolhido como um feixe de trigo maduro, no devido tempo, em robusta velhice. Trigo maduro, em robusta velhice. E o outro versículo está no Salmo 92, parte final, que diz: o justo florescerá como a palmeira, como o cedro do Líbano, plantado na casa do Senhor, na velhice ainda dará frutos, e o Senhor lhe renovará seiva, para anunciar que ele é reto. E naquela manhã, com 60 anos de idade, eu fiz uma oração e pedi a Deus: Pai, com o teu espírito, 120 anos, em velhice robusta, não é doente em cima de uma cama, não é com demência, e pregando, produzindo frutos no reino, falando do teu poder e da tua graça, eu quero viver até 120 anos. E pedi ao Senhor aquele dia, e eu vou dizer para você por que eu estou te contando isso, porque no dia que eu cheguei, estávamos conversando, almoçamos juntos, e ele disse que no dia que fez 60 anos, ele pediu ao Senhor para viver mais 12 anos. Eu falei: pastor, 12 anos seria 12 anos em plena atividade no ministério. Quando completasse 12 anos, negociaríamos mais um outro tempo. presta atenção. Eu olhei para ele, eu falei: pastor, 60 com mais 12, são 72 só. Eu já estou com 74, o senhor não acha que o senhor pediu pouco? E aí eu contei para ele a minha história. Ele falou: poxa, pastora, então eu podia ter pedido mais 60? Eu falei: pastor, vamos dar um jeito nisso. A igreja tem autoridade para ligar e desligar. E nós vamos desligar o primeiro pedido dele. Nós vamos revogar esse primeiro pedido. Nós vamos pedir o cancelamento desse pedido. Você sabe que há um Supremo Tribunal no universo, onde Deus é o justo juiz, é o legislador, o Filho é o advogado, o Espírito Santo é fiel testemunha, e nós vamos levar para esse tribunal a nossa petição. Eu vou orar, a igreja vai concordar com isso. Pega na mão dele, pastor Otto. Pega na mão dele de lá. É forte.
Pai, a tua palavra diz que de toda palavra proferida vamos prestar contas. A nossa palavra tem poder no mundo espiritual. E às vezes, não compreendendo exatamente o que fazemos, produzimos palavras inconsequentes, Pai. E eu quero nessa hora que o Senhor nos permita desligar no mundo espiritual aquela petição inicial feita pelo teu filho, de ficar mais 12 anos produzindo na terra, produzindo no teu reino. Queremos arrancar essa palavra, arrancar esse pedido, tirar esse pedido, pedimos que o Senhor cancele isso no mundo espiritual. Desligamos na terra pedindo que o Senhor desligue no mundo espiritual. E nesse lugar, Pai, colocamos outra petição, que Ele vai fazer com a boca dele, Pai. E o teu povo que ama a vida desse apóstolo vai concordar com esse pedido. Senhor, mais 60 anos. Amém. Estenda a sua mão de profeta e diga amém. Diga mais, está selado. Oh glória. Pronto, agora pode tirar esse púlpito daqui, está feito. Falei, não, nós vamos fazer isso junto com a igreja, junto com esse povo que te ama, com esse povo que tem sido abençoado pelo teu ministério. E você pode ter certeza que a longevidade é uma dádiva de Deus. Você pode não ter o mesmo vigor físico que tinha na sua juventude, mas você pode ter uma mente limpa, um espírito vivificado e ser instrumento de Deus na terra. Não tenha dúvida disso. Você quer isso? Então aprenda a pedir certo. Hoje eu quero compartilhar com você a história de outro herói da Bíblia. Quando o povo de Deus entrou na terra prometida, quando começou a caminhada na terra, antes de Saul, eles foram governados por juízes. Antes de dar um rei, aquele povo, Deus lhes deu juízes para fazerem a administração, o governo, o julgamento e a direção daquele povo. E a história que eu vou lhe contar é a história de um juiz chamado Sansão. E começa assim no capítulo 13 de Juízes. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Escute bem, há uma balança no mundo espiritual. Há uma balança onde o inimigo vence quando o povo de Deus entra em desobediência. Quando o povo de Deus obedece, ele mesmo guerreia as guerras do povo dele. Ontem eu citei para você o Salmo 81, onde o Senhor diz: se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu abateria o seu inimigo. E aqui está dizendo que, tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal, volta a errar, volta a fazer tudo errado. É uma nação inteira. Deus entrega essa nação nas mãos do inimigo. Deus trabalha pela instrumentalidade de pessoas. Satanás também trabalha pela instrumentalidade de pessoas. E eu disse a você ontem que os filisteus foram usados pelo diabo em vários episódios bíblicos. E aqui está um deles. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor mesmo os entregou nas mãos do inimigo. O inimigo teve de presente tocar no povo de Deus. E aqui diz que 40 anos aquele povo foi entregue nas mãos do inimigo. Queridos, 40 anos é muito tempo. Eu estive ministrando na África, em Angola, na cidade de Luanda. Lá houve uma guerra civil que durou 30 anos. Quanta destruição.
Quanta tristeza, quanta orfandade, quanta viuvez, quanto estrago em todos os lugares. Uma guerra de 40 anos o inimigo vencendo, 40 anos o povo de Deus perdendo, 40 anos não juntando recursos, 40 anos vendo os filhos morrerem, 40 anos pais sepultando filhos. Os filhos é que tem que sepultar os pais, mas na guerra os pais sepultam os filhos. 40 anos com o inimigo prevalecendo, porque Deus permitiu, é muito tempo. E continua o texto. Havia um homem de Jorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril, não tinha filhos. Manoá tinha uma esposa estéril que não tinha filhos, e apareceu o anjo do Senhor a essa mulher e lhe disse: eis que és estéril, nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Presta atenção, homem não faz filhos, homem nenhum faz filhos. Os nossos filhos são espíritos que têm uma alma, que estão dentro de um corpo. O corpo é a parte material que vai voltar para o pó e não é eterna, é temporária essa parte. A alma e o espírito são eternos. Deus envia espíritos para a terra, eu disse ontem, pelo ventre das mulheres, é o único portal legal para um espírito vir para a terra. O homem não faz filhos, ninguém faz filhos, ninguém sabe fazer um espírito e uma alma, e nem um corpo. Homem nenhum sabe fazer orelha, boca, nariz, cotovelo, joelho, não sabe. O homem faz sexo. Quando eu falo homem, ser humano, faz sexo, e Deus usa os gametas, o espermatozoide, o óvulo, para juntar, formar um novo ser, com metade do pai, metade da mãe. Mas ele não sabe fazer filhos. Davi, no Salmo 139, fala: de modo assombrosamente maravilhoso me formaste, e a minha alma sabe muito bem. O Senhor estava tecendo os meus ossos no ventre da minha mãe, e já sabia todos os meus dias. Até os ossos é Deus quem faz, até a carne, a matéria. E essa mulher era estéril, e recebe a boa notícia por um anjo. Poucos nascimentos na Bíblia foram anunciados por um anjo. Poucos. João Batista, Jesus, Sansão. Um anjo aparece e diz para aquela mulher: você vai conceber, dará à luz um filho. E veja a importância do propósito: vai ser libertador de Israel. Presta atenção, você não tem um propósito porque você nasceu porque você tem um propósito. Você vem a esse mundo com um propósito determinado nos céus, antes do teu nascimento. Lembra de Deus falando para Jeremias: antes que eu te formasse, eu te conheci, e antes que saísses do ventre da tua mãe, eu te constituí profeta às nações. Ou seja, eu te envio para a barriga da tua mãe, para você ser profeta nas nações. Lembra de João Batista? O pai Zacarias estava no templo, um anjo aparece para Zacarias e fala: você vai ter um filho, ele vai anunciar a vinda do Messias. Nasce com um propósito. Todos nós nascemos com um propósito. Quando o apóstolo Paulo esteve em Atenas, ele foi pregar aos atenienses, está no livro de Atos, capítulo 17. Ele viu a idolatria dos atenienses, ele viu um altar vazio, onde estava escrito ao Deus desconhecido, e muitos altares e muitos deuses. E ele, como um bom evangelista, usa aquele altar vazio para falar do Deus verdadeiro. Ele diz assim para os atenienses idólatras: em tudo vos vejo religiosos, e este Deus que vocês adoram sem conhecer é o que eu vos anuncio. É o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. É o Deus que de um só fez toda a raça humana. Escute isso. Paulo diz que Deus de um só homem
em Adão. Ele fez toda a raça humana e ele acrescenta, estabelecendo os tempos determinados e os limites da habitação. Sabe o que é tempo determinado? É quando. Limite da habitação é onde. Paulo está dizendo então aos atenienses que Deus em Adão fez toda a raça humana e planejou quem nasceria quando e aonde. Então não é por acaso que você está aqui. Não é por acaso que você nasceu nesse tempo. Não é por acaso que Paulo, que Pedro, que João foram instrumentos de Deus naquele tempo e agora nós somos instrumentos de Deus nesse tempo. Isso é escolhido pelo próprio Deus. Isso é uma deliberação do próprio Pai. E o anjo chega para ela e diz: você vai conceber, você vai dar à luz um filho. E o teu filho vai ser um libertador, vai libertar Israel do poder dos filisteus. Eu imagino a alegria daquela mulher. Ela sabia o que era ser um libertador. Aquele povo contava a história de Moisés libertando o povo das garras de Faraó, um homem de honra no meio da nação. A alegria daquela mulher foi imensa. Agora o anjo faz uma advertência: não beba vinho, nem bebida forte, nem coma coisa imunda, porque ele vai ser nazireu. O que é nazireu? O nazireado era separação, era consagração. O anjo ainda diz: ele vai ser nazireu e sobre sua cabeça não passará navalha, não vai cortar o cabelo. Por que não vai cortar o cabelo? Porque o cabelo era o símbolo do nazireado, era sinal e símbolo. Quando o nazireu passava nas ruas, todo mundo sabia que era o nazireu, porque o cabelo dele não era cortado, aquele cabelo enorme, aquelas tranças enormes. O cabelo não era a consagração, o cabelo era o símbolo da consagração. Da mesma forma que uma aliança de casamento não é o casamento. O casamento é um pacto, é um compromisso entre duas pessoas. Mas a aliança é o símbolo do pacto. A aliança indica que há um pacto entre aquelas pessoas. Então o anjo disse para aquela mulher: olha, a tua parte vai dar a casca, vai dar o DNA, vai dar a cápsula onde Deus vai enviar um libertador. E por que você vai dar a cápsula? Não beba vinho, nem bebida forte, nem coma coisa imunda, porque ele vai ser consagrado, ele vai ser separado, ele precisa ser completamente limpo. E aí não beba vinho, nem bebida forte, nem coma coisa imunda. Mas tem tanta gente no meio da igreja levantando a apologia de que pode beber. Tem tanta gente dizendo que as bodas de Caná de Galileia, o primeiro milagre da Bíblia foi multiplicado um vinho alcoólico. Tem tanta gente dizendo que um vinhozinho em casa, longe do boteco, pode beber. Pois é, vamos pensar sobre isso, queridos, escute bem. Deus não esconde nada que é de errado na Bíblia, Ele mostra tudo. Ele mostra Noé, no capítulo 6 do livro de Gênesis, homem justo, íntegro, separado para começar nova humanidade. E no capítulo 9 do mesmo livro de Gênesis, Noé toma um porre, fica bêbado, fica nu, e o seu filho mais novo, chamado Cã, porque ele tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. O seu filho chamado Cã vê o pai bêbado, pelado, envergonha o pai diante dos irmãos. Não cobre a nudez do pai, expõe a nudez do pai, chama os irmãos para ver o pai bêbado. Sabe o que acontece? A maldição entra na terra outra vez. Quando ele acorda da sua bebedeira, que ele sabe o que o filho fez, o filho Cã fez. Ele abre a boca e diz: maldito seja Canaã. Mas quem é Canaã? Canaã é filho de Cã. Quem errou? Cã. Tem 2 leis no mundo espiritual, queridos, 2 leis que fazem com que o inimigo entre pelas portas e nos toque. A primeira é a lei da responsabilidade. A alma que pecar essa morrerá. A alma que pecar essa morrerá, está em Ezequiel 18.
O homem morre pelo seu pecado, o filho não morre pelo pecado dele. Mas tem outra lei, que é a lei da herança. Está grafada nos 10 mandamentos. Visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. E quem é maldito? É Canaã. Quem tem responsabilidade? É Cã. E a maldição de Canaã levou a terra de Canaã inteira a ser maldita. E aonde que começa tudo isso? Na bebedeira de Noé, no porre de Noé. Deus não esconde nada na Bíblia. Deus não esconde que depois de Sodoma e Gomorra serem destruídas, o homem chamado Ló teve uma relação sexual incestuosa com as suas 2 filhas, e para acontecer isso teve que tomar um porre, porque talvez com lucidez, com sobriedade, ele não tomaria o corpo das filhas dele para ele. A Bíblia não esconde nada. A Bíblia mostra que Davi, quando adulterou com Batseba e matou Urias, e antes de matar Urias, queria que Urias pensasse que ele era o pai da criança. Chama Urias no campo de batalha para deitar com a mulherzinha linda dele, porque agora Batseba já estava grávida do rei. Quando a barriga começar a crescer, todo mundo vai saber, vai ser um escândalo. Chama Urias do campo de batalha, manda Urias para casa para ver se Urias tem sexo com a sua mulher. Urias não vai. Urias tem uma integridade que Davi não tinha. Urias fala: não, meu senhor, todo o exército de Israel está lá no campo de batalha, eu não vou ter esse desfrute. Davi tem uma ideia, resolve embebedar Urias, encher Urias de vinho para ele, bêbado, ir para casa e deitar-se com a sua mulher. Não foi. A integridade de Urias era prova de álcool. Não foi. Aí Davi só tem uma alternativa: mata Urias para casar com a sua esposa. E aí eu pergunto a você, se você já bebeu todas como eu já bebi, se você já encheu a cara em festas como eu já enchi, você acredita mesmo que numa festa de casamento, onde todo mundo já tinha bebido tudo, Jesus daria mais álcool ou mais vinho alcoólico para aquele povo? Você acredita mesmo nisso? Isso não combina com o caráter de Jesus. Isso não combina com a santidade de Jesus. Eu fui professora 8 anos, funcionária do Banco Central 12 anos, funcionei como juíza 10 anos, juntou 30 anos, eu pude me aposentar para ficar só ministrando a palavra. Depois que eu me aposentei como juíza, eu fui procuradora-geral do município de Resende, implantei um plano de segurança pública. O plano foi um sucesso. O plano foi elaborado a partir de um prognóstico do crime na cidade de Resende. Eu fiz uma estatística para ver aonde tinha mais delinquência infanto-juvenil, onde tinha mais crime contra mulheres, onde tinha mais violência doméstica, onde tinha mais crime nas ruas, onde havia mais estupro. E vou lhe contar um segredo. Eu descobri que o álcool é um gatilho do crime. Na estatística que fizemos, um índice altíssimo de homens embriagados estupraram crianças. Um índice altíssimo de homens embriagados espancaram as suas esposas. Um índice altíssimo de homens embriagados atropelaram pessoas nas rodovias, fizeram brigas nas ruas, nos botecos. E aí eu vou dizer para você, a Bíblia diz que da mesma fonte não pode sair água limpa e água suja. Da mesma fonte não pode sair água doce e água amarga. Do mesmo torneio que aquele rapaz enche a cara e na rodovia entra num carro e arrebenta o outro carro onde tem uma família inteira, pai, mãe, crianças, porque ele estava bêbado e dirigiu contra aquele outro veículo. Do mesmo tonel que sai aquele uísque 12 anos chiquerésimo, que o empresário comemora o seu bom negócio, saem as garrafas que aquele homem bebeu, embriagou-se, estuprou uma criança de 3 anos de idade. Queridos, é do inferno o álcool. Se você tem dúvida, procure alguém que já andou pela Umbanda, Quimbanda e tudo que é banda das trevas,
e pergunta se tem uma encomenda de Satanás que não tem álcool. Todas elas têm. O anjo então diz para a mulher de Manoá: não beba vinho, nem bebida forte, nem coma coisa imunda, porque ele vai ser separado, ele vai ser consagrado. E a mulher corre e conta para o marido. Então a mulher foi ao seu marido e lhe disse: é um homem de Deus, veio a mim, sua aparência é semelhante a de um anjo, tremenda, não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse seu nome, porém me disse: tu conceberás, darás à luz um filho, agora pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem coma coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia da sua morte. Diga: não há aposentadoria de consagração. Diga: não há, é até a morte. Uma vez consagrado, não tem esse negócio de ser jubilado. Queridos, eu quero pregar até o último dia da minha vida, enquanto eu tiver fôlego. Eu quero morrer pregando o Evangelho, porque a minha consagração é até o dia da minha morte. Ela não acaba. Ela não acaba com o passar do tempo. Deus quer usar a sua vida até o último dia da sua vida. Até o último dia. Vira para quem está do teu lado e fala: até o último dia da tua vida. Então Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que havemos de fazer ao menino que há de nascer. Espera aí. Manoá quer que o anjo ensine como é que cria filhos? Por que será? Sabe por quê? Porque 40 anos, 2 gerações de 20 anos, uma nação fazendo o que é errado diante de Deus, não cria filhos à maneira de Deus. 40 anos não aplicando princípios de Deus nas famílias. 40 anos fazendo o que é errado. Queridos, o povo de Deus fica reclamando hoje do que é ensinado nas escolas. Quanto tempo seu filho passa na escola? É mais tempo com você. Por que você não ensina o que é certo? Para que o teu filho tenha autoridade na escola para dizer: não está certo o que está me sendo ensinado. Por que você deixa ensinar ideologia de gênero e ensina para ele ideologia de Gênesis para ele dentro de casa? 40 anos fazendo tudo errado, não cria mais filhos à maneira de Deus. Tem muita gente deixando televisão criar os filhos, deixando os outros criar os filhos. Quem vai dar conta dos seus filhos são vocês. Os filhos são herança do Senhor para você. É você que tem responsabilidade de conduzir. Por isso Manoá quis conversar com o anjo. E depois que conversou com o anjo, e o anjo ensinou tudo, Manoá fez uma pergunta. Então disse Manoá: quando se cumprirem as tuas palavras, versículo 12, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Diga: modo de viver e serviço. Que os consagrados têm um modo de viver e têm um serviço. Consagrados não vivem de qualquer maneira. Consagrados têm um modo de conversar, têm um modo de negociar, têm um modo de se relacionar com a família, têm um modo de se vestir, têm um modo de se vestir. Escute bem, mocinhas. Diga: ai, ai, ai. Tem uma moda por aí, que eu não sei como é que chama aqui na Bahia, mas lá no Rio de Janeiro é piriguete. O vestido é tão curto e é tão justo, que fica puxando o tempo todo para chegar no lugar, e quando cobre aqui, descobre aqui. E quando senta,
Meu Deus, tudo aparece. Parece mais uma capa de liquidificador do que um vestido de moça.